Sejamos todos bem-vindos. O problema referente à liberdade de expressão vem sendo olhado sob uma ótica muito oportunista pela mídia e pela opinião pública do país. Por exemplo, por que Jean Willis, por que Letícia Sabatella, por que José de Abreu podem expressar sua opinião, podem dizer o que pensam, podem fazê-lo até com uma certa agressividade, de vez em quando, e Jair Bolsonaro não pode? Por que existem defeitos piores que outros? Por que o torcedor de futebol, da arquibancada do estádio, chamar um jogador de filho disso, filho daquilo? Por que chamar o árbitro de futebol, o juiz do jogo, da partida de futebol, de ladrão, pode, ou é menos feio, ou dá menos cadeia, do que chamar o jogador de macaco, de negro, de crioulo, etc.? Por que a ofensa verbal não racial é mais aceita ou menos repelida do que a ofensa verbal racial? Nós respondemos no mundo moderno a provocações do meio, provocações de sentido amplo, né? Não estou falando de ofensa, né? Nós somos provocados culturalmente o tempo todo por uma tendência cultural, né? Essa tendência cultural que forma o nosso juízo ético de valor, que desde cedo, através dos pais da gente, através dos professores da gente, através dos parentes da gente, nos faz percebermos o certo e o errado e agirmos conforme esse discernimento. E a moral, essas regras morais, elas são concebidas conforme os costumes. E esses costumes variam muito, gente, conforme a nossa procedência geográfica, conforme o nosso status social, conforme o nosso padrão socioeconômico, né? Conforme a era de tempo, conforme a época em que nós vivemos. Eu não preciso lembrar que até bem pouco tempo atrás era costume as famílias repelirem institutos hoje tão em voga, como o divórcio, né? A separação judicial, o divórcio, as mães solteiras, as mulheres desquitadas eram execradas pela sociedade, né? Não se podia falar sobre sexo, não se podia falar palavrão em mídia de qualquer natureza. Eram tempos em que isto era execrado pela opinião pública, em que a moralidade social impunha um determinado comportamento e fazia com que as leis, o direito, também obrigassem a esse comportamento. Como? Punindo todo aquilo que transgredia. Agora os tempos são outros. Não se concebe mais, por exemplo, ofensa racial, sexismo, discriminação de qualquer natureza, coisas que até então eram comuns. E por conta disso, a legislação também se transforma. O direito, esse grande escravo da moral, ele se transforma para punir determinadas condutas com maior gravidade, onde até então não punia. Isso é natural, isso é normal, mas não de molde, não de forma a prejudicar a liberdade de expressão do indivíduo. E aqui eu volto às indagações anteriores, do início dessa nossa conversa. Pau que bate em Chico tem que bater em Francisco, conforme o ditado mineiro. Nós temos que entender o outro e respeitar a vontade do outro. Seja esse outro quem for,
pense ou não de acordo com a gente e esteja ou não professando uma ideologia que nos agrade ou desagrade. É isso aí. Até a próxima. Entretanto, apoio cultural ACIA, Minax, Europa Empreendimentos, Vera Cruz, John Romualdo e Casa Santa Marina.